Deixa eu ouvir. Boa noite, amores. Hoje é aula 3, dia 27. Durkheim, certo? Então, bora lá. Objetivos da educação, segundo filosofias, enfim, algumas ideias de alguns filósofos da época, tá bom? Sobre a educação. Gostaram? É assim. Então, Durkheim, ele diz o seguinte: cada sociedade considera num momento determinado do seu desenvolvimento, tem um sistema de educação que se impõe aos indivíduos como uma força geralmente irresistível. Bom, traduzindo, Durkheim. Vou postar um vídeo para vocês depois, acho que eu vou mandar pelo WhatsApp, tá bom? É um vídeo meu que tem na minha página do YouTube, no meu canal, que eu falo sobre Durkheim, que eu explico sobre Durkheim. Então, se caso vocês não lembrem, se caso vocês querem relembrar, querem saber um pouco mais sobre qual era o pensamento dele diante, né, a educação, então temos lá várias coisas sobre Durkheim que é bem interessante, tá bom? Mas aqui eu vou dar uma resumida, assim, só para a gente poder entender o que ele está falando sobre esse momento, né, da educação dentro da sociedade. Então, se a gente parar para pensar, a educação, ela inicia-se com os jesuítas. Durante muito tempo, foram os jesuítas que trouxeram e que, na verdade, fundaram a educação aqui no Brasil e que foram os pioneiros, né? E por conta disso, a influência dos jesuítas, depois, na época dos pombalinos, eu não sei se vocês vão lembrar disso também, quando eles não quiseram mais que o catolicismo ou que a igreja dominasse a educação, que é super válido também, né? Boa noite, Vitória. Fica à vontade, querida. Eu comecei a aula há pouco, tá? Então, o Durkheim, ele vem em seguida dizendo o seguinte: a história hoje, agora, nesse momento que nós estamos, ela é desse jeito, e ela pede para que a educação e o olhar para as crianças seja diferente, né? Então, a gente vai ver, e vocês já viram, na verdade, né, de que há uma evolução do olhar da sociedade, da família, das instituições para a criança, né? Porque a criança, ela era um semi-adulto, né? Ele era uma coisa que, assim, tipo dane-se, né? Quem é você, né? Sabe, parece campainha de casa? Alguém chegou? Né? Boa noite, Júlia. Já comecei a aula, tá? Então, parece que essa evolução que existe, né, na educação e do olhar para com a criança, faz com que a educação mude. Ainda bem, né? Hoje a gente vê o quanto ela está mudada pensando na época de Durkheim, tá bom? Então... quem é que está tentando entrar na aula, amores? Você tá falando comigo? Era a Júlia. Então é uma criança difícil de se relacionar. Então, entendeu? Porque tem no doutor. Entrou. Então, na verdade, o olhar que as pessoas, a sociedade, a política pública, que é mais importante, né, tem para com a criança, ela vai diferenciando e modificando com o tempo, com o passar do tempo. A criança, ela deixou de ser aquele semi-adulto que a gente esperava vingar para poder dar uma atenção especial a ela, né? Teve uma época que ele ficou um tempo fora de casa, com um vizinho, com sei lá quem, para a gente não se apegar muito, porque se não vingar, ó, pelo menos não tenho tanta afetividade, né? Teve uma época em que a criança, aos 12 anos, 11 anos, já iniciava a sua vida sexual, lembra disso, gente? Que iniciava a sua vida sexual, né? E que a gente achou um absurdo aquilo, porque ele não era mais uma criança, né? Mas ele também não era um adulto ainda. Ele era alguma coisa que ninguém sabia exatamente o que era, então ele tinha que começar a ser homem. E ser homem naquela época era ter vida sexual ativa, mesmo que seja com prostituta, com uma prima mais velha, enfim, sei lá o que, com quem que era. Ou até entre homens, tá? E depois, então, a criança ela se tornou
alguém especial dentro da família. Isso por conta das modificações que aconteceram na sociedade. Nada acontece por acaso. Por exemplo, a pandemia. Quanta coisa mudou? Muita coisa. Olha a aula, onde a gente está, né? Então, a sociedade, uma coisa ou várias coisas, acabam mudando a sociedade. E a sociedade, ela olha para as outras coisas, não só a criança, mas as compras, por exemplo, né? O que é mais importante hoje comprar um álcool em gel ou, sei lá, deixa eu pensar aqui, um pinho bril, sei lá, um pinho, um desinfetante pinho. O álcool em gel é mais importante do que o pinho, né? Por quê? Porque hoje nós estamos pensando em pandemia, né? Então mudou os valores. Quantas vezes vocês compraram álcool na vida? De repente poucas, de repente nenhuma, de repente uma vez só. Compra só para passar no vidro de vez em quando. Não é isso? E hoje, quanto de álcool que a gente compra? A gente tem estoque em casa de álcool. Não é uma coisa meio louca, assim. Mas é porque as mudanças acontecem. Por conta de uma pandemia, por conta de uma endemia, por conta de um problema de saúde, por conta de uma política, por conta da ditadura, por conta de guerra, por conta de tanta coisa, de mudanças climáticas. Então, assim, tudo muda por conta das coisas que acontecem. E ainda bem que as coisas acontecem, porque viver do mesmo jeito também cansa, a gente fica no comodismo, tá? Durkheim traz aqui, na verdade, essa mudança que houve em relação à criança, por conta da sociedade. A sociedade teve que olhar para essa criança de modo diferente. Vamos lembrar dos cortiços, década de 20, mais ou menos. 1920, 1930, onde os cortiços tocaram. Rio de Janeiro, cortiço até dizer chega. O que aconteceu para ter tanto cortiço? Vamos lá, vamos pensar que há um tempinho antes, nós tivemos aí as pessoas que eram escravizadas, ainda bem, e aí então não tinha para onde ir, e ao mesmo tempo que tudo isso estava acontecendo uma revolução industrial, e ao mesmo tempo estava acontecendo a invasão dos imigrantes italianos e japoneses. Era muita gente para pouco espaço. Existem algumas fotos lindas, maravilhosas, eu acho que nos museus no Rio de Janeiro devem ter. Ai. Tem uma, eu não sei em que slide que deve estar aquilo, mas tem uma foto, que é uma foto ampliada de cima. Imagina naquela época como tirar uma foto de cima, né? Hoje a gente tem os drones, né? Fica tirando aquelas fotos lindas que a gente fala, cara, como que pode? Alguém foi ali, né? Enfim, né? Mas foram os drones. Naquela época não tinha drone. Então, umas fotos lindas, panorâmicas, assim, de cima, dos cortiços, da arquitetura e da engenharia de trânsito, de tráfico de pessoas. No Rio de Janeiro, acho que eu falei tráfico, né? Não é tráfego, tá? De tráfego de pessoas e de carros, porque também vieram os carros. Então, assim, era muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Entre 1900 e 1930, gente, 30 aninhos só, 30 anos, que não é muita coisa, é idade de alguém, mas 30 anos aconteceram, assim, muita coisa, mas muita coisa mesmo, muita coisa. Então, não cabia dentro da sociedade esse muita coisa. E aí, então, vamos pensar nesses cortiços que eu comecei a falar. As mulheres tinham que trabalhar, e as crianças iam ficar com quem? Na creche. Aí, então, houve a necessidade de olhar para essas crianças, porque eram muitas, né? Porque elas, de alguma forma, estavam ali e precisavam de alguém para olhá-las, né? Então, começou que uma senhora, que ela não tinha uma formação, mas ela tinha paciência com a criança, ela fazia com que na sala dela as crianças ficassem ali, ela fazia umas musiquinhas, umas brincadeiras, e aí, então, né,
ela ficava olhando essas crianças e alguém pagava alguma coisa para ela, enfim, moedas de troca ali, não era só dinheiro, era mercadoria também, podia ser. Então, de alguma forma, ajudava. E aí, então, inicia-se uma creche, vamos dizer assim. Tá? Então, dentro desses cortiços, também havia um olhar diferente para essas crianças. Dessa forma. Dentro dessas comunidades, vou chamar assim, não necessariamente são favelas, né? A gente vive em comunidade, na verdade. Mas, assim, dentro dessa comunidade chamada de cortiço, há sempre um grupo de crianças em torno de um adulto que se torna responsável por ele por um período, que é o período que a mãe está trabalhando. A política pública da época começou a perceber isso, e aí, então, houve a necessidade de fazer alguma coisa. Né? E houve também a necessidade de que a sociedade cobrasse, né, da política, dos políticos, alguma coisa. Tá bom? Então, esse olhar para as crianças, ele teve que acontecer. E uma hora ia acontecer mesmo, porque era impossível viver daquele jeito, né? Outra, né? Quantas crianças, quantas gravidez as mulheres tinham naquela época, né? Então, assim, eram muitas, eram 7, eram 8, né? De crianças, 8 bocas, né? E, às vezes, fazia com que tivessem vários filhos para ver se conseguia até gerar um menino. Gerou menino, parou. Por quê? Porque o homem, ele era o símbolo do trabalho, ele que traz o dinheiro para dentro de casa, ele que traz a fortuna para dentro de casa, fortuna de comida, de conforto, né? Fortuna nesse nome amplo que ele existe, né? De significados aí. Então, houve a necessidade de ter um olhar diferenciado para as crianças quando superpopulacionou não só os cortiços, mas a sociedade de criança. Tá? Tudo bem, gente? Acho que alguém queria entrar. Deixa eu ver. Porque é tão ruim para o slide eu poder acionar alguém, sabe, gente? Tenta entrar no horário, por gentileza. Boa noite, Eliane. Tente entrar no horário, por favor, tá bom? Porque eu estava dando aula, tem que parar para poder voltar aqui, tá? Mas fica à vontade aí. Vamos lá. Tudo bem, gente? Entenderam essa parte? Professora, que eu saí e cheguei agora. Sim. Ok. Entenderam, amores? Quando eu chegar tarde, assim, eu não entro na aula. Bom, Piaget, vocês ouviram, né? Oi. Pode falar. Se a gente for olhar, assim, para a atualidade, essa visão ainda não foi totalmente modificada, né? Porque há muita diferença ainda em questão de salário das mulheres para os homens. Eu acho que tem algumas coisas que a gente pode olhar agora e lembrar dessa época, por exemplo, que Durkheim estava falando. Mas você está falando sobre os salários diferenciados entre homens e mulheres. Quanto ao preconceito, assim, de... Entendi. Entendeu? Super entendi, sim. Entendi. Agora eu quero que você me diga, Geise, aonde que há a diferença de salário? Eu vejo no futebol, por exemplo, nos esportes, eu vejo que há uma desvalorização financeira do investimento para com a mulher no esporte comparado ao homem, né? Mas, assim, por exemplo, professores, eles ganham igualmente. E aonde que mais que você vê que tem essa diferença? Eu acho que empresa mesmo, igual empresa multinacional. Eu falo isso porque eu trabalhei, o meu primeiro emprego foi de telemarketing, né? E lá tinha diferença
supervisor para supervisora. Tinha diferença. Até nas comissões eram diferenciadas. Entendi. Isso faz bastante tempo, é isso, gente? Faz uns 10 anos. 11 anos, né? Uns bons 10 anos. 11 anos que minha filha completou 11 anos. Então, mais ou menos isso, né? Então, tá. É que, na verdade, eu acho não, vou dizer com certeza, porque a minha irmã também trabalhou com marketing, ela já era formada em Direito, e ela não conseguia a OAB, ela precisava pagar o curso dela para tirar a OAB. E aí, então, ela trabalhou como tanto um tempinho aí. Não muito, mas um tempinho. Um tempinho para fazer um networking também. E aí, então, ela foi como supervisora. Ela ficou um tempo depois como supervisora, deixou de ser telemarketing. E não havia diferença salarial. Por quê? Porque antes, uma amiga da família também trabalhou com telemarketing e tinha realmente essa diferença salarial. Quando a minha irmã entrou, já não tinha mais. Que bom, que ótimo. E realmente não tem e não pode ter mais, né? Porque é uma discriminação, tá bom? Então, quando isso acontecer, é discriminação, tá? É um preconceito. Hoje, não pode mais. É diferente de investimento. Por exemplo, no esporte. Que eu falo, existe ainda a diferença de valores de salário. Existe no esporte, não o salário em si, mas o investimento, que acaba sendo diretamente, né, ligado, porque se eu invisto R$10 aqui e R$1.000 aqui, o salário de um e do outro vai ser diferente também, né? Então, há uma diferença de investimento e aí, então, acaba recaindo ao salário. Mas quando a gente fala de salário, por exemplo, de motorista, quando a gente fala de... Aqueles trabalhos masculinos, vamos pensar. Motorista, mecânico, o que mais? Engenheiro, arquiteto, decorador. Se você for homem, você tem que ser gay, quase isso, né? Tem que ser quase, né? Quase obrigação no final, tem que ser, né? E algumas outras ocupações masculinas, eu não vejo mais diferença, mas eu vejo os olhares diferentes, que é uma outra coisa. Que aí não tem dinheiro que pague, né? Mas acho que um olhar para hoje, se a gente parar para pensar sobre esse olhar que a sociedade teve para as crianças, que a política pública teve que ter para as crianças, hoje elas têm que ter um outro olhar diferente do que está tendo para as crianças. Continua tendo que ter novos olhares para as crianças. Não é verdade? Hoje mesmo eu estava pensando, lavando louça. Claro, a gente pensa. E aí, então, a gente também lava louça. E aí, então, eu estava pensando, né? Puxa, eu comentei com as alunas do terceiro, de didática 3, do quinto semestre, sobre umas propagandas que poderiam ter na internet, sobre, assim, cuide do seu filho, né? Umas propagandas mais, assim, didáticas, né? Quase uma bula de como cuidar de criança. E uma delas é referente ao horário que a criança fica até tarde na rua. Porque ainda vem a questão de que dentro de comunidades onde você mora num lugar que é quente, ou que é frio, ou que não tem atrativos dentro da sua casa, a rua ainda é o melhor atrativo. Principalmente quando eu não tenho dinheiro para pagar uma conta de luz e cortou minha luz. Então a televisão está desligada. Não é verdade? Então eu ligo o rádio do carro, por exemplo. E eu escuto a música que eu quiser e eu fico na rua, eu vejo as coisas acontecerem. É a minha televisão diária. E até tarde. E aí a gente vai pensar em crianças, que é o foco. E eu acho que tem que ter ainda uma outra visão para com as crianças nos dias atuais, né? Então, deixar a criança, por exemplo, até tarde na rua é um absurdo, né? E a gente precisa ter esse olhar, sim. Acho que sociedade e política pública, não só nós, a gente não consegue sozinho, nós aqui, nós 13, nós 14, a gente não consegue, mas
passando adiante, quem sabe uma pessoa certa, né? Acho que é isso, mais ou menos, que você queria dizer, Geise? Isso mesmo. Né? Vocês acham que a gente está aqui moscando, né? A gente tem. Eu tô dizendo vocês também, porque vocês já mudaram de postura e de olhar para as coisas, né? Que eu já percebi. Então, vocês, por exemplo, como futuras pedagogas, quase umas pedagogas, né? E a gente da área da educação, a gente tem que ter esse olhar diferenciado para as crianças, assim, né? Esse cuidado, né? Puxa, o que poderia ser feito, né, durante essa pandemia em relação à educação para as crianças? Porque vocês já pararam para assistir as aulas que tem? Acho que sim, né? Porque vocês têm filhos, né? No estado e na prefeitura, para assistir as aulas. Vocês pararam para assistir? No estado, pelo menos assim, tanto na escola do meu filho e da minha filha, não tem aula online, né? Nem vídeo. São apenas atividades que eles enviam, e se caso tiver dúvida, você envia outra mensagem. Mas assim. Qual a idade dos seus filhos? 9 e 11. 9 e 11. 9, terceira série, 11, sexto ano? Ou quinto? Na realidade, meu filho está no quarto. No quarto, tá. Uhum. No quarto ano, e você não consegue assistir às aulas online dele, é isso? Não tem aula online, Aula online? Não, eles só enviam pelo Class, né? As atividades, e aí a gente vai atribuindo como respondida, e a professora manda a correção, passa um roteiro de atividade para a semana, e aí na semana seguinte é a correção, ou seja, eu que vou ensinando da maneira que posso. Que bom que você tem pedagogia, né? E assim, nossa, professora, num primeiro momento dá um desespero, né? Porque assim, poxa vida, como que você vai fazer? E a de 11 anos que é mais difícil, porque tem muita coisa que a gente não recorda mais, né? Mas como faz falta a mediação do professor? Como é essencial. Nossa, é muito difícil, muito difícil. Tem mais alguém que também tem criança no estado e também está com essa dificuldade, ou não está tendo dificuldade e está, sim, conseguindo trabalhar com o seu filho em sala de aula, ou assistindo as aulas online, ou assistindo as aulas pela televisão, porque é sobre elas que eu também quero falar? Professora, boa noite. A do meu filho só chega vídeo, tem no Facebook também, né, que eles apresentam e a gente faz atividade em casa. A chapadinha que a professora faz. E tem os planejamentos, né, que dá pra gente aprimorar. Mas, tipo, não é a mesma coisa, né, pra criança, porque até a criança ficar quieta, que meu filho tem 3 aninhos, é difícil ele ficar lá vendo a professora. Quantos anos ele tem? 3. 3 anos. Para 3 anos é mais difícil mesmo, né? Porque, na verdade, precisa ter um dinamismo. Lembra que a gente fez no final do semestre algumas atividades que tinha que ter o tempo, o objetivo, lembra? Imagina fazer pelo menos algumas, tipo, umas 3, 4, até 5 daquelas. É isso que aconteceria se ele estivesse na escola, né? Então, você, Júlia, que tem já uma bagagem aí de material pedagógico, né? Você consegue melhorar, vou colocar entre aspas, né? Melhorar o aprendizado do seu filho com essas atividades. E precisa, sim, dizer, olha, esse momento é de estudo, se você não tivesse aqui em casa, você estaria na escolinha, é como se estivesse na escolinha, né? Precisa mesmo. O meu comentário, na verdade, é sobre essas aulas que a gente vê na televisão, na TV Cultura, que é de 1815, que eu acho que deveria ter sido bem diferente do que está acontecendo. As aulas, elas são muito antigas. Se vocês olharem, os artistas, eles são muito novinhos. E hoje eles já são idosos, praticamente. Então, assim, é muita diferença.
Não que o ensino tenha mudado, não é isso, mas é que desmotiva uma criança a ver coisas que velhos, ou que é velho, que ele percebe que é uma coisa antiga, está falando. Não é verdade? Entre um professor idoso e um professor jovem, para quem que ele vai olhar melhor? Para o jovem. É mais próximo dele. É por isso. Então, assim, eu acho... Fala a língua dele, né, prof? E também, né? Mas, assim, é mais próximo dele, né? Porque o velho, ele é muito distante, assim, tipo, o velho é muito, muito longe, né? Assim, pensar que eu tenho 11 anos e o meu professor, ele tem 60, são 50 anos, é muito distante para a criança, né? Para nós, a gente sabe que é uma distância, mas, assim, é considerável pelas experiências de vida, enfim, pela vivência, mas é que é, assim, chato de ouvir, até para nós, de repente, entrar aqui uma senhorinha de 70 e poucos anos para falar sobre educação. Puta, que saco. É isso que eles vão falar, né? A mesma coisa para eles, né? Então, eu acho que deveria ter, sim, um olhar diferenciado para a educação. Estou falando Estado, estou falando Prefeitura, estou falando governo federal, né? Não estou colocando culpa só em... colocando a culpa na política pública e no olhar que eles não têm para essas crianças, né? Então, é diferente quando a gente fala de Durkheim, que ele teve um olhar diferenciado, quando a gente fala de Piaget, né? E quando a gente fala de outros pensadores também. Paulo Freire, a Emília Ferreira, por exemplo, que a gente já vai citar. Então, assim, são pessoas que ainda bem que tiveram um olhar diferente e que a gente espera que no contemporaneismo que nós estamos, né, nos dias atuais, a gente também tenha uma Emília Ferreira por aí perdida, né, e que traga novos olhares e novos ares para a educação e para as crianças, que é o mais importante, porque a gente educa as crianças, né? A gente vai alfabetizar a criança. O importante, o mais importante, ele é alfabetizar a criança, porque para eu alfabetizar um adulto ou idoso, assim, qual é a probabilidade dele ter tempo para fazer leitura, né? De vida. E quando a gente educa uma criança, a gente fala, a criança é o futuro do país, e é mesmo, né? Porque quem será o próximo engenheiro, o próximo médico, será que ele vai ser bom? Se ele foi bom na escola, será que ele vai ser bom como médico? Ele vai conseguir entrar numa faculdade de medicina? Olha quantos erros que a gente vê por aí, graves, na medicina, dentro da enfermagem. É diante desse aprendizado, essa educação que nós estamos tendo e dando, né? Será que é culpa nossa, como professores, como educadores, né? Ou será que é culpa do sistema de modo muito geral, assim, né? O sistema é permissivo, as coisas acontecem, dane-se, né? A mulher comanda aí o assassinato do marido e tudo bem, ela vai ficar solta porque ela tem foro privilegiado, né? A menina é estuprada e fica grávida aos 10 anos e tem, sim, um aborto pela legislação, e a galera vai lá achar que ela é uma assassina e tá tudo bem isso? Né? Será que estamos sendo permissivos, né, com as coisas? Na verdade, falta lei, né, professora? Não, falta fazer valer a lei, porque a lei existe. Tem legislação para tudo isso, Sil. Professora, tem lei, mas por que não entra nessa lei? Que nem o caso dessa mulher. Como é que ela assassinou, fez tudo o que fez, o marido dela matou, e agora ela vai ficar solta? Como assim? Então, porque ela é deputada. Ué, mas ela é ser humano, e daí? É ser humano igual a gente. Se fosse um que não fosse deputado, também não ia ser preso? Com certeza. Então, com certeza. Professora, a senhora viu o caso do menininho lá que a empregada deixou com a patroa, foi passear com o cachorro e tal. Se fosse ao contrário, ela não estava presa? Com certeza! É isso que revolta. No mesmo dia. Sim. É o que revolta. É o que revolta. Porque a gente fala que tem lei, mas a gente não vê essa lei.
A gente vê brechas na legislação, elas existem, né? Elas sempre vão existir, as brechas, exatamente para quem tem um bom advogado. Aí eu te pergunto, Silvana, você tem um bom advogado? Não. Eu tenho um bom advogado? Não. Só quem tem muito dinheiro tem bom Sim. advogado. Porque um bom advogado custa muito caro. Uhum. Então, essas brechas são para esses bons advogados. Igual aquele caso da Isabela, né? Aquele advogado, ele já tinha um nome, ele fez mais ainda quando ele provou ali a diferença de, acho que foi segundos na ligação, na queda da menina, que ele conseguiu provar realmente isso, né? Sim. Ô, professora, e aí entra aquela questão da pirâmide, né? Porque é sempre lá embaixo, então sempre a desigualdade vai falar mais alto, é gritante, né? É gritante. E é gritante a cada dia mais gritante, principalmente quando a gente se depara com um problema tão grave como a gente se deparou agora com a pandemia. Vocês viram, eu ouvi, todo mundo deve ter escutado, de que de repente descobriram que existiam pessoas invisíveis na sociedade. Como assim? Um absurdo, né? Pessoas que tinham que receber o benefício, não conseguiram receber o benefício porque não tinha documentação, realmente não existiam. E tem muitas, hein? Tem bastante. Fizeram uma reportagem que tem muita gente assim. Tem, principalmente Aí quem do pai, do filho. Ai, do pai e do filho. E engraçado, porque você tirar uma certidão de nascimento, um RG, a primeira via, é gratuito, gente. É gratuito. Antigamente... Professora, é verdade. Não, e agora sim, fala para mim, a mãe não é velha, a mãe é nova. E como que deixa sem certidão do filho? Porque ela também não tem. Não sei. Assim, de verdade, não sei. Não consigo entender, porque, você precisa ter certidão de nascimento para você fazer matrícula na creche. Começa daí. Você precisa ter certidão de nascimento e depois RG para colocar na educação infantil. Começa daí. Então essas crianças não vão para a escola. Exato. Né? É claro que não. Sim. É claro que não. Por isso que está como cidadão invisível. Exatamente. As pessoas que estão em situação de rua, super entendo eles não terem RG. Mas, assim, de verdade, são as primeiras pessoas que perdem as suas identidades num sentido muito amplo da palavra. Identidade. Quem é você? Se identificar. Eu sou Vanessa Glória. Eles esquecem disso, eles perdem isso, né? Porque eles estão, com certeza, ou embriagados, ou em uso de drogas, ou são assaltados, ou perdem, enfim, ou esquecem em algum lugar, e por aí vai, né? Então, esses são os primeiros, a camada que você percebe que não tem documentação. Muitos não querem também documentação, porque ser documentados é ser identificados, e eles têm medo de serem presos. Por nada, não porque eles cometeram algum crime. Mas se você não tem documento, você vai ser preso de que forma? Por que você vai ser preso se você não é ninguém no Brasil? A biometria, por exemplo, que nós fizemos em relação à eleição, eu acho que vocês também já devem ter feito, assim espero. Já. Ela, por exemplo, é uma forma de fazer com que as pessoas apareçam, surjam. E você precisa, você tem que, não é escolha que nem nos Estados Unidos, que você vai se você quiser, se você não quiser, você não vai. Se você não for, você tem que justificar. E no mesmo dia, não é no dia seguinte, né? Depois de 2 anos. É no mesmo dia, senão você paga a multa. A multa é ridícula, R$50. Mas, de repente, para quem está em situação de rua, R$50 é muita coisa. Não consegue nem em um mês. Então, assim... Professora, Oi. Eu paguei R$3,50. R$3,50? Eu ia falar, R$3 alguma coisa. Eu paguei R$7,50 o ano passado. Não, R$7 o ano passado, porque eu precisava fazer o financiamento, né? Aí precisa você tá certinho com essas coisas. Exatamente. Aí
fui lá arrumar isso aí, paguei R$7 lá no Poupa Tempo, por 2 eleições que eu não participei. R$7. Não é nada, gente. Não é nada. Não é nada. R$7. Caraca, meu. É por isso, então. Nossa, Mas eu mesmo assim ainda discordo desse valor da multa. absurdo, gente. Porque tinha que ser gratuitamente. A pessoa pudesse ir lá e justificar, né? Sei lá. Sei não. É tanta coisa que... Não, mas para você justificar, você pode. Você só não pode ficar sem votar, que daí você paga os Então, R$3. mas aí se você não justifica, por exemplo, você não justificou, aí você se vê na obrigação de pagar essa multa, ou senão, os seus direitos de cidadão são literalmente cortados. Então, porque se acontece eles alguma coisa... obrigam. É verdade. Isso não é liberdade de expressão, isso é imposição. Porque o ser humano, o cidadão, ele contribui o ano inteiro, mas se ele deixar de votar em uma eleição, se ele estiver hospitalizado e não puder votar, ele tem que pagar. Isso é imposição. Não, peraí. Obrigação. Imposição não, é obrigação. Você é obrigado. Se você estiver hospitalizado, tem como você levar uma carta depois, ou no dia alguém leva por você e justifica. Hospitalização é uma outra coisa. Agora, se você está em casa e não está a fim de votar, por exemplo, ou você não quer sair de onde você está para ir votar porque você está distante, sei lá, qualquer coisa, você tem que justificar. Se você não justificar, aí você paga a multa, tá bom? Mas a multa é ridícula. Então, assim, de repente até vale a pena pagar uma multa do que votar. Porque o Brasil... Né? Errado ainda, né, professora? Votar errado não pode dizer. A liberdade de expressão que se tem é de você votar em quem você quiser. Ou do nulo ao branco, né? Então, eu posso anular meu voto, não dá para ninguém meu voto, dá para cachorro, sei lá. Vou colocar lá 00000 e pronto, né? Eu já anulei. Agora, se eu votar em branco, que tem essa opção também, eu vou dar o meu voto para quem mais tem votos. E eu tenho a liberdade em escolher quem eu quiser. Entendeu? Então, assim, existe a liberdade, existe a democracia, tem a obrigatoriedade no meio de tudo isso, mas são palavras muito fortes também, né? Quando a gente fala de democracia, porque democracia, para mim, seria como nos Estados Unidos, vota quem quiser, não é obrigatório. Mas a democracia no Brasil que existe é todo mundo vai votar em quem acha melhor para governar Paulo, o estado de São Paulo ou o país Brasil. Tá? Então, a democracia está em você escolher quem você quer para governar o seu estado, município, governo federal. Entendeu? Essa é são as diferenças aí, né? Mas mesmo assim, mas mesmo assim, eu acho que o que falta são opções boas, porque o boa para mim não é necessariamente para você, boas, de peso, e que não traga esse discurso bem político mesmo, né, de que eu prometo que, porque no meu comando será assim, e isso nos deixa, assim, muito pé da vida e descrente com o Brasil e com a política, a ponto de não ir votar. Raimundinha, você não foi votar por quê? Eu não fui porque eu morava no Iguatemi, ali entre São Mateus e Guaianazes, né? Eu morava ali, morei ali por 30 anos. Aí eu mudei para Vila Ré. Ah, tá. Aí eu falei, eu não vou lá votar, não. Por 2 eleições seguidas eu não fui votar, porque era mais caro eu ia gastar de condução ou gasolina para ir votar do que pagar a multa. Ô, Rai, mas você podia ir em qualquer escola justificar. Mas eu não quis ir. Já não sabia. Tá vendo? Olha que coisa. Ela preferiu pensar no dinheiro que ela ia gastar, no tempo que ela ia gastar, mesmo que seja longe ou perto. Ela não pensou em nenhum momento e falou assim, eu quero participar da democracia do país. Não pensei nisso. E
É isso que a gente vive. E é isso que está acontecendo, e isso que vai acontecer nessa eleição desse ano, e daqui 2 anos, principalmente, gente. Sim. Né? Principalmente porque a gente não tem, assim, ânimo com a política do Brasil. Ô, E a professora, gente não tem há muitos anos, né, na verdade. Muitos anos mesmo, né? A gente só vê promessa, professora, e quando ganha, não... A gente se decepciona muito, né? Demais. Com a política. Alguém ia falar, sem ser a Sil, ia falar. A Geise. Pode falar, igual amor. o caso da Mirella, né? Marielle, né? Daquela deputada que estava defendendo uma questão plausível, milícias, né? Sim. E simplesmente, olha o que aconteceu com ela. Então, aqui não pode defender o direito do povo, porque se for defender o direito do povo, morre. Né? Então, é desanimador a política. E tem estados que são mais desanimadores ainda. O Rio de Janeiro é um deles, né? É caótico, né? Piauí também. Piauí também. Quem vai olhar por eles, né? Enfim. Difícil mesmo, difícil. Difícil porque a gente pensa, por exemplo, em relação ao que a gente está falando, que são as crianças, né? O olhar que deve ter. Quando a gente pensa, por exemplo, em Durkheim, que ele falou da sociedade que mudou e que teve um olhar diferente para as crianças, por causa do movimento político, a gente se depara também com o Piaget, na mesma situação, só que com um olhar um pouquinho mais diferente do que Durkheim, porque aqui a gente está falando de alguém que era psicólogo e também pedagogo, né? Então, acaba tendo um olharzinho diferente. Quem sabe alta para nossa política, né? Algum psicólogo e pedagogo que quer ser presidente, que quer feito, que a gente encontra advogados. Tá falhando, professora. Da polícia. A gente não encontra pedagogo. Vocês conhecem? Lembram de algum pedagogo que se candidatou a prefeito, governador ou presidente? Não lembro de nenhum de verdade, assim, de verdade. Porque existe um olhar para a sociedade, para as coisas e para o mundo em torno muito diferente do olhar que existe a esses outros profissionais, vou chamar assim, porque são profissionais também, né? Então, é por isso, né? Bom, vamos voltar. Tá, professora, não sei não. Dependendo do jeito desse olhar também desse professor, desse pedagogo, viu? O Fernando Henrique era sociólogo, né, Pro? Sociólogo, sociólogo, é verdade. Isso, sociólogo. Fernando Henrique. Sociólogo, é verdade. É verdade. Enfim. Bom, com os trabalhos do filósofo, psicólogo e pedagogo Jean Piaget, houve uma grande mudança na forma de se conceber o ensino-aprendizagem e a relação entre professor e aluno. Muito bem. Já começa daí, né? Essa classificação de ensino e aprendizagem, professor e aluno. E falar sobre a relação que existe entre professor e aluno e depois aluno-professor, né? Piaget desenvolveu uma concepção pedagógica na qual a criança deixava de ser vista como um ser passivo, passando a ocupar posição central no processo educativo. Muito diferente do que a gente viu antes, muito diferente do que aquele vídeo do... Veio o nome e foi embora. Um clipe de música que eu sempre falo dele. Pink Floyd, The Wall. Lembrei. Pink Floyd, The Wall. Vamos lembrar deles? Vocês lembram? Eu não lembro. Não? Eu passo para vocês. Passo agora, se quiser. Para a gente encerrar esse primeiro bloco aqui com a musiquinha da hora deles. Vamos lá, porque vai dar já 9 horas, acredite se quiser. Vamos lá. Eu vou deixar, então, para aulas de intervalo.
E aí, então, vou terminar aqui sobre o Piaget, e depois a gente entra em Emília Ferreira, mas aí antes eu passo para vocês esse vídeo, para vocês assistirem e ouvirem aí, prestarem atenção. Piaget desenvolveu uma concepção pedagógica na qual a criança deixava de ser um ser passivo, que é aquele que fica sentado, prestando atenção no professor, e aí, então, o professor, ele, na verdade, acaba formando cidadãos, iguais, que não são seres pensantes. Quando a gente não discute, quando a gente não escuta o aluno, quando a gente não faz o aluno pensar, a gente não está formando opinião de ninguém. A gente está dando a nossa opinião e quer que ele use e escute e faça prevalecer a minha opinião. Por exemplo, se eu não escutasse vocês e só vocês me escutassem, pode ser que o discurso de vocês seja diferente. Não oposto ao meu, ou não diferente do meu em alguma coisa ou em outra. Não que eu faça vocês pensarem, por exemplo, poderia falar sobre outras coisas, e a gente, então, não vai pensar sobre como que a sociedade olha para as crianças, né? Enfim, como a gente estava discutindo agora há pouco. Certo, amores? Partiu o intervalo ou a gente vai direto? Vamos direto. Vai direto. Direto. Peraí. Vou parar a gravação, que eu preciso, porque senão fica muito longa. Muito bem.